dizer. Mamãe fez questão de aprender. Olá pessoal, estamos com a expedição Planta e Colhe Saúde aqui na cidade de Pato Branco. Isso mesmo, aqui vamos dar um rolê, vamos conversar, como é que está se saindo essa turma, quem fez capacitação, quem fez prescrição. Ficamos sabendo que aqui tem muita gente interessada e aplicada. Vamos conversar com o prefeito, com o secretário de saúde, com a enfermeira. Tem um projeto muito legal rolando por aqui. Que cidade bacana, hein? Vem comigo que eu vou te mostrar. A nossa expedição por Pato Branco está passando aqui no gabinete agora para falar com o prefeito Gerry. Boa tarde, prefeito. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a Pato Branco. Obrigada. Aqui a gente já estava conversando um pouquinho, né, prefeito? E aí eu vou pedir para ele repetir, porque ele falou muito bonito aqui, que a parte de plantas medicinais, eu acho que mais de plantas medicinais, não tanto dos fitoterápicos, já fez parte da sua vida. Eu tava lembrando aqui com bastante saudade, com bastante assim, vou colocar com boas lembranças no sentido da convivência familiar, que quando éramos crianças nós tínhamos muito essa cultura de ter a coleta, né, de Marcela, por exemplo, e de várias outras plantas que eram o que fazia, né, parte do cotidiano da medicação da família. Não se tinha a facilidade de acesso ao medicamento e as famílias então tinham isso como uma forma de buscar, né, ser naquela época saudáveis e lembro disso que fazia parte da cultura das famílias e infelizmente se perdeu com o passar do tempo, mas felizmente com estudos, com projetos como viabilizado aí pela Sustentec, pela Itaipu, isso está sendo retomado e faz com que as gerações atuais que elas têm como princípio de serem geração saudáveis, mas que acabam por utilizar muito mais o medicamento tradicional, deixando de lado medicamentos que são extremamente sustentáveis, que são naturais, que são as plantas medicinais. Verdade. E o chá, eu sempre falo isso para todo mundo, uma xícara de chá nunca é só isso. Ela é um pouquinho de fé, um pouquinho de ciência, um pouquinho do resgate da cultura, né? Veja, hoje nós temos assim uma grande dificuldade, um grande problema que são as doenças mentais, né? O desgaste, o peso da carga emocional, todos os aspectos acabam pesando muito e talvez por falta desse convívio, por falta dessas relações que acabavam se construindo pelo fato de você reunir. Nós esperávamos ansiosamente o dia que se reunia toda a família para ir lá para fazer a coleta da planta. Então não era só o resultado, não era só o chá, era toda aquela união da família, aquela vibração, aquela coisa gostosa de você estar lá convivendo com todos. E, veja, não se tinha tanto a dificuldade, esse problema mental, porque tinha um ambiente familiar, se tinha um ambiente com os amigos, se tinham coisas assim que faziam tão bem, de uma forma imperceptível, fazia com que nós tivéssemos muito mais saúde. E olha só, prefeito, o senhor falando nisso, né? E eu lembrei que a gente vai falar sobre o projeto que estão fazendo lá, né? Lá no posto de saúde. E eles resgatam isso, plantando lá o chazinho, se reunindo, né? Mexendo ali na terra, pessoas com alguma deficiência, os agentes de saúde indo nas casas, convidando. Então, Pato Branco está um exemplo, está tão forte, deu tão certo aqui, porque já estavam, parecia que naquela espera. Então, o projeto veio, fez aquele, opa, vamos resgatar isso daí, e Pato Branco está incrível, assim, tá caminhando. O senhor tem acompanhado isso, tá? Como é que o senhor percebe isso daí? Vai mudar um pouquinho as atitudes aqui, né? Amém. Vai sim, eu tenho acompanhado esse movimento, e confesso para ti de uma forma muito, muito feliz, porque esse movimento ele começou a tomar corpo de uma forma assim, cada vez mais significativa, que vamos pegar o nosso exemplo da referência, né, do Bairro Fraron, nosso unidade do Bairro Fraron, que temos lá mais de 40 plantas que são, né, lá cultivadas, e o movimento com a comunidade, a integração. Isso que eu citei aí com saudades lá do meu tempo de infância, ele está sendo reconstruído. E o mais importante é que as pessoas que talvez elas tinham aí, com o passar do tempo, com o surgimento dos medicamentos, ficando na incerteza se aquilo realmente era saudável,
tem agora a certeza, tem a comprovação científica de que aquilo realmente faz bem, então eles voltam a fazer a utilização, eles voltam a ter os movimentos de convivência, porque você vai lá, você coloca a mão na terra, você ajuda a cultivar, você ajuda a fazer bem para o teu bairro, e isso inspira outras unidades de saúde. Eu tive também a oportunidade de ir recentemente na unidade do Parque do Som, e lá está já a horta já está toda encaminhada, a terra, já para que a própria população do bairro vá lá e faça o plantio. E eles têm, inclusive, um dia específico que é para eles fazer o resgate de várias formas, com o plantio. Também lá eles já criaram um projeto de crochê que doa para a mãe, né, para depois já ter o resultado, é um presente para a criança brincar. Ou seja, são ações que elas resgatam a convivência, resgatam, né, aí a preocupação com a saúde mental, e eu acho que os resultados são muito perceptíveis, e a nossa intenção é que nós tenhamos isso aí ampliado para toda a nossa cidade. Eu sempre falo que o prefeito, a gestão, né, toda a sua equipe que aderiu a esse projeto, ele tem um olhar muito carinhoso com a cidade dele, né? Porque tá vendo lá na frente, olha, um dia isso vai ter que dar uma desacelerada, né? Saúde mental, principalmente, e outras medicações também. Então, assim, agora Pato Branco agora está inserido, né? Quando vê, a gente já falou com o farmacêutico, quando vê, o sonho é plantar aqui, agricultura familiar, né? Fazer a cápsula aqui, vamos dizer, fazer o extrato, encapsular e a própria população consumir. Tu já pensou, prefeito? Que vitória, né? Que legado. Eu até falei ali que expandir para toda a cidade, mas vamos expandir para todo o município, que a gente tem as comunidades aí do interior também envolvidas, e principalmente os agricultores, os pequenos agricultores, produzindo para que faça parte também da nossa merenda escolar. Isso que mesmo. As crianças lá, elas já comecem a entender desde muito cedo, desde o primeiro acolhimento lá, seu na escola, lá no CEMEIs, nas creches, elas já começam a entender, dar o devido valor e fazer parte, né, desse movimento. E como você comentou, é um mercado extremamente amplo que ainda pode ser explorado e que toda a cadeia envolvida com ele, você consegue ver coisas muito positivas. Questão da saudabilidade, questão de você ter uma medicação extremamente eficiente e natural, né? Todo o envolvimento, o resgate da tradição familiar, de se envolver no cultivo, depois na distribuição, que isso acabe se tornando até mesmo, quem sabe, fonte de renda. Ou seja, são todos fatores muito positivos. Eu sou do mundo da inovação, eu sou da área da informática. E essa é a mentalidade da tecnologia, de você ter essa disseminação da boa cultura, né? Da boa cultura da educação, do conhecimento, e que o resultado ele seja compartilhado. Ele seja compartilhado porque alguém em algum momento vai tornar isso um negócio, e é ótimo, isso é o princípio do mercado. Mas principalmente o conjunto de coisas positivas que se semeia com esse tipo de projeto é muito significativo. É muito significativo porque a gente pega, né, como falei, todos os valores relacionados à família, a eficiência do medicamento, a possibilidade de você ter cada vez mais saúde, principalmente mental, diminuir o uso dos medicamentos e da consciência, né, também da importância da ciência. Acho que isso é importante a gente falar, porque a gente defende tanto o projeto, o projeto tem tantos bons resultados, mas para que as pessoas também não abandonem completamente os seus tratamentos, porque eventualmente já vão lá, e hoje também tem a facilidade do acesso à internet, já optar por seguir um conjunto, né, de medicamentos que pesquisou em um determinado local. Não, existe o profissional da saúde, isso é muito importante. E para isso ele está fazendo uma capacitação, né? Está fazendo a capacitação, nossos profissionais estão lá, a gente agradece imensamente a possibilidade dessa formação, então estão lá fazendo a sua capacitação para que façam a aplicação da forma correta e muitas vezes vai ser em consonância, vai ser junto com o medicamento tradicional, para que se tenha, né, aí de fato o tratamento mais apropriado. E vendo esses resultados, né, aqui da sua cidade, o que o senhor falaria se tivesse algum outro prefeito de outra cidade que ainda não aderiu? Olha, deixa um recado para eles. Vamos lá. Eu primeiro quero dizer que a gente vai trabalhar junto com o Ministério da Saúde para que a gente faça a implantação, né, e a ampliação de programas relacionados a esse programa. E aos demais prefeitos a gente sugere que quem ainda não iniciou, inicie, porque é muito importante que a gente
resgata uma série de questões, a questão dos medicamentos, até a gente não falou em nenhum momento, mas é importante a gente citar também, tem a própria questão financeira, porque você acaba tendo um medicamento a um custo muito mais baixo, mas relacionado a isso, o desenvolvimento profissional. O profissional também se sente mais valorizado pelo fato de que ele não fica só no tratamento tradicional, ele está buscando alternativas. A questão da inspiração, essa fala no sentido, então, mesmo de você, além de vir aqui ver o exemplo, que os municípios que fizeram a implantação vão estar inspirando outros municípios para que sigam esse mesmo caminho. E, principalmente, a gente tem uma preocupação com a saúde mental, né, que todo o projeto ele acaba tendo um ganho muito significativo, por questões que, você fala com saudade do que você viveu, do que as famílias viveram, e elas se enxergam dentro do projeto e elas também fazem questão de transmitir para as suas, né, para os seus descendentes, pelo fato de tudo que viveram e de como isso foi positivo, como foi saudável. As nossas gerações, elas tinham muito mais dificuldades, mas muito mais saúde, principalmente mental. Então, sugiro aí os prefeitos que implantem, é um projeto de um custo irrisório, dá para você dizer, né? E que os resultados são fantásticos e que a gente espera que os prefeitos que venham para cá venham visitar esse projeto. Nós vamos receber nos próximos dias prefeitos lá de Minas Gerais, eu vou fazer questão de mostrar para eles, a gente vai falar de inovação, mas isso também é uma forma de inovação, né? E que a gente consiga no futuro olhar e que isso faça parte do cotidiano das famílias, que faça parte da merenda escolar, que faça parte dos negócios dos nossos pequenos agricultores e, principalmente, que a gente tenha muito mais saúde mental e saúde como um todo. Que legal. Muito obrigada, prefeito. Foi um prazer recebê-los. Serão sempre muito bem-vindos em Pato Branco. Muito obrigada. E parabéns pelo projeto. Obrigada. Bom dia. A nossa expedição está andando aqui por Pato Branco. Que cidade mais maravilhosa. E hoje eu encontrei a Josi, enfermeira, aqui na unidade de saúde. A Josi, bom, para começar, bom dia, Josi. Bom dia. A Josi é enfermeira e a Josi participou da primeira capacitação que teve aqui em Pato Branco. Isso, participei. E aí me conta, Josi, essa história. Você participou e aí, clique. Isso, exatamente. Então, com a participação do curso, nos ajudou muito a ampliar o nosso conhecimento e deu esse clique na equipe, porque a gente precisava elaborar uma estratégia, uma ação aqui no nosso território para trabalhar com os pacientes da nossa área na questão de saúde mental. E com este curso, com essa capacitação, a gente conseguiu elaborar um projeto gigantesco que hoje está sendo um modelo tanto aqui no município, tanto nos setores do município e fora, nos municípios da região também. E você vai falar para nós desse projeto? Vou falar Eu já vi do aqui um projeto. cartaz bem lindo, a Isso. sala decorada, várias plantas medicinais, já serviu um chazinho para nós, já senti firmeza, né? Isso aí. E aí, o que acontece? Você reuniu uma turma de saúde mental, e aí? Primeiro a gente fez uma reunião com as lideranças do bairro, né? Que sem essas lideranças, sem a comunidade, a gente não consegue trabalhar sozinho, né? A gente gostaria de fazer um projeto grande, né? Para trabalhar com toda a comunidade. Aí a gente convidou então essas lideranças, vereadores, presidentes do bairro, né? E eles trouxeram os secretários de saúde, secretários do meio ambiente e de agricultura. Fizemos essa reunião e junto vieram engenheiros de agronomia para nos ajudar a elaborar essa horta, esse projeto que a gente tinha em mente, que é uma horta com plantas medicinais, para trabalhar com a nossa população. Né, tentar trazer essa cultura novamente da utilização de plantas medicinais, de fitoterápicos, né, no complemento do tratamento médico. E deu super certo, né? Hoje a gente tem um projeto muito grande na unidade, ele está ativo, nós temos 15 pacientes frequentando semanalmente dentro da unidade de saúde, trabalhando na horta junto com a gente, junto com a equipe. A equipe aqui do bairro Fraron abraçou, assim, com tanto carinho esse projeto que principalmente a equipe de ACS, né, que eles são os mentores das oficinas, eles que fazem Eles toda a estão orientação. reproduzindo as capacitações que eles foram. Exatamente. Nossa, Todas as que- capacitações que a gente recebeu no curso, inclusive pomadas medicinais, Xarope, xaropes, xaropadas, o sal. os sais, óleos medicinais, a gente está reproduzindo hoje
para esses pacientes junto com a nossa horta, junto com o nosso projeto. Gente, que maravilha, porque eu sempre falo, adquire conhecimento e guarda, não vale de nada, né? Exatamente. E aí tá. E me conta dos estudantes, dos acadêmicos de medicina também, então, é o mesmo projeto. O mesmo projeto. Nós somos uma unidade de escola, né? Nós recebemos muitos alunos dentro da nossa unidade. Então, os acadêmicos de medicina, eles necessitam fazer projetos de extensão, né? Para a faculdade deles. E eles entraram com esse projeto, com o projeto deles, junto com o nosso. E eles vêm elaborando projetos incríveis junto com a nossa horta medicinal. Um projeto leva o outro, Um né? E projeto vai leva abrindo o outro. mentes, né? Porque quando a Isso. gente começa a falar de planta, não para mais, né? Não Eu lembro para. que as capacitações, aí volta. Dá para ficar um mês, dia e noite, falando de planta e não fala de tudo, né? Não fala não. E assim, você vê a melhora na qualidade de vida desses pacientes, desses usuários que trabalham com a gente aqui. Inclusive, não é somente dos usuários, e sim da equipe. Da né? equipe toda, né? Isso, da equipe toda. Chega segunda-feira de manhã, todo mundo empolgado, né? Para trabalhar junto com o pessoal na horta. Que ótimo esse dia, segunda de manhã, para começar bem a semana, né? Exatamente. Então tá. E depois você vai mostrar lá a horta para nós, né, Josi? Isso, eu vou mostrar a horta. E a gente também vem utilizando muitos chás no tratamento, no complemento do tratamento desses pacientes. Inclusive, eu tenho pacientes hoje que utilizam chás, por exemplo, chá de barbatimão, numa lesão de fístula. E assim, o resultado está sendo incrível. A gente está fotografando, registrando tudo para depois mostrar o resultado. Eu ia dizer, né, Josi? E o pai... Precisa registrar, Isso, né? o pai desse paciente nosso, ele levou tão a sério a nossa prescrição do chá, que ele mesmo faz o chá em casa, ele traz para nós já prontinho, a gente utiliza no paciente aqui, ele leva de volta, ele traz todo dia para nós, para a gente estar utilizando. Nossa, aí fechou, né? Porque os profissionais aderiram, os usuários aderiram e aí funciona bem, né? Exatamente. Aham. Nossa, que legal, Josi. Parabéns. Obrigada. Parabéns, obrigada pela dedicação. Precisava mais umas Jossis, né? Em cada... Não, eu precisava de mais uma equipe. Ah, de mais uma equipe. Esse é o trabalho de uma equipe, não é só o meu, né? É da equipe toda. Que legal. Obrigada. Nada, imagina. Nessa conversa aqui em Pato Branco sobre o projeto Planta e Colhe a Saúde, estamos colhendo muita saúde, na verdade. E aí eu encontrei o Tiago, que é agente comunitário de saúde, Sim. né, Tiago? Sim. E o Tiago também participou das primeiras capacitações que a gente veio fazer. Desde o dia da capacitação, mudou alguma coisa para ti na tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho? Sim, muda. Mudou bastante, porque a gente vê que o nosso trabalho não é uma simples visita, né? E depois que a gente montou esse projeto da horta medicinal, a gente conseguiu trazer esse público, esses pacientes para perto. E a gente vê que nós estamos no caminho certo, porque a gente está fazendo a diferença na vida desses pacientes. Além de vocês ir para casa deles, eles vieram para cá Sim. agora. Nossa, que legal. Sim, é difícil você convencer eles de vir, né? Mas esse projeto foi muito bem aceito. E a gente está tendo uma repercussão muito grande nisso. E é verdade que vocês estão reproduzindo o que vocês, não vou falar aprenderam, mas o que vocês viram na capacitação, vocês estão reproduzindo e um pouco mais ainda, né? Sim, Eu a fico gente tá- impressionada, nossa, parabéns. Aí vocês reúnem as equipes e fazem as receitas. Sim, a gente tem as oficinas, né? Que a gente passa para eles o conhecimento. E para eles está sendo bom porque eles vêm aqui, eles trocam experiência, eles trocam conhecimentos. E é bom porque isso mostra que a cultura popular da medicina fitoterápica está fazendo a diferença. E ainda mais agora, eu sempre falo, unindo a cultura, né, com a ciência. Sim. E aí, Tiago, você reúne a sua área de Sim. pacientes. A gente tem um grupo. Cada ACS traz, faz o convite, né, para os pacientes de cada área, da cada microárea, e eles vêm participar do projeto. E aí vocês combinam, hoje nós vamos falar sobre isso, Sim. hoje vamos fazer Sim, tal coisa, uma pomada. Sim, cada segunda-feira a gente tem um tipo de trabalho. Tipo, uma segunda a gente faz uma charupada, na outra segunda a gente faz uma pomada. E depois que a gente faz essas oficinas, os pacientes vão para a horta. Colocar a mão na terra, interagir. Daí é completo, né? Sim. E aí eu vi que vocês têm aqui, ó, vários chazinhos aqui, a gente tá na unidade de saúde, depois vai conhecer a horta, que vocês participam também, Sim. né? E aí, isso aqui, alguma coisa já é colheita da horta? Sim, a gente Né? tem bastante coisa que a Aqui gente já tudo, plantou. isso daqui vocês usam quando? O chazinho desidratado no pacotinho, vocês entregam? Sim, a gente dá cada capacitação, cada oficina que a gente tem,
a gente entrega para os pacientes. Nossa. Que o que vai ser ensinado naquele dia, a gente já entrega uma amostra para eles também. Nossa, Usarem em que casa. legal. Incentiva, né? Porque às vezes a pessoa fala, até aí usar um chazinho, mas eu não queria comprar, Sim. né? E aí, ó, tá tudo na mão, né? Sim, Só a não gente faz tem quem não mais quer. de 40 espécies aqui na horta, catalogadas já. Nossa, que joia, Tiago. E aí, a gente foi um gatilho na cidade, vamos dizer, né? Sim. Um gatilho que... E agora Sim. o projeto é um projeto de Pato Branco que Sim, vai era um ser exemplo, projeto pode que ter certeza. Era um projeto que começou para os pacientes de saúde mentais e tomou essa repercussão toda, esse crescimento todo que está sendo muito bem aceito pela população. Nossa, que legal. Obrigada, Tiago. Obrigado. Boa sorte e parabéns. Obrigado. Esse nosso passeio por Pato Branco tá rendendo, hein, Salete? Tá rendendo. Eu conheci a Salete aqui, maravilhosa, aqui na unidade de saúde. E a enfermeira, a Josi, me apresentou a Salete, porque a Salete faz parte do projeto, né? Que a Josi colocou aqui no município. E daí, Salete, como é que é esse projeto? Me conta tudo. Eu vou começar desde o comecinho, quando eu conheci o projeto. Eu morava no interior e eu tive uma perca muito grande naquele tempo e eu entrei em depressão, mas uma depressão profunda. E eu conhecendo o projeto, eu comecei a despertar e achei maravilhoso você estar aqui trabalhando, estar aqui interagindo com as pessoas e comecei meio a reanimar. Hoje eu digo para vocês que o projeto para mim tem sido uma coisa muito maravilhosa. Eu tenho uma filha especial e ela chega de manhã, ela está aqui pulando para trabalhar aqui na horta. Para nós aqui do bairro tem sido maravilhoso esse projeto. Nós apenas estamos iniciando ainda, somos pequenos ainda, mas eu creio que em tempos, daqui mais um tempo, vai ser um grande projeto na nossa cidade e para o estado e para o país. Para o Na mundo, verdade, eu falo, para o né? mundo. Porque tá todo mundo procurando essa parte mais natural e tudo, né? Todos. Tá lindo aqui, né, Salete? Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. Tudo nasceu, tudo que vocês plantaram nasceu. Tem alguém que ajuda vocês? Temos um grupo de 15 pessoas que estão aqui, umas carpem, umas mudam, outras plantam, e todos os dias nós temos algo para fazer aqui. E tem sido um projeto maravilhoso para nós, para as pessoas que estão aqui. E sempre nós vamos buscar mais pessoas para estar aqui conosco. Quanto mais, melhor vai ser para o projeto. E aí o legal aqui de Pato Branco é que cada pessoa que recebe uma capacitação, ela já vai e já usa para outra pessoa e é ACS, aqui eu vi a ajudante do dentista, a Salete daqui uns dias já vai também, vai reproduzir, né? Vai falar tudo que ela aprendeu, muita coisa você trouxe da sua vida. Você já fazia uso das plantas? Assim, ó, o projeto das plantas, para mim, assim, não é uma novidade, porque eu me criei, eu tô com 66 anos hoje, e eu me criei tomando chá. E era uma coisa que veio lá de geração a geração. Então eu sempre, para os meus netos, bisnetos que eu já tenho, eu uso chá. Para mim mesmo eu sempre usei. Então não é uma novidade, para mim é um recomeço de novo, porque parece que anos atrás estava se esquecendo uma coisa tão maravilhosa, tão natural, que são as plantas. E esse legado tem que deixar para nossos filhos, para os nossos netos, porque se nós parar, quando os filhos nossos filhos dos nossos filhos, nossos bisnetos crescer, eles nem conheceriam essas plantas maravilhosas. Se Deus deixou, é para todos nós usar isso. E não é que nós vamos parar de tomar o remédio, não é isso que nós instruímos aqui. É uma complementação da medicação, não é para parar de tomar a medicação. Vou para o projeto, paro de tomar medicação, não. Isso é um complemento da medicação, na medicação que o médico nos receita e com as plantas. E para mim tem sido assim maravilhoso. Bem observado, Salete, sempre com um acompanhamento de um profissional, né? Se resolver largar o remédio, precisa de um desmame, precisa de um acompanhamento de um profissional, né? Tem que ter. Primeiro, né, vai no médico, não. Tem pessoas que têm uma mentalidade diferente, elas vêm por um projeto desse, talvez sem entender, vou largar a medicação. E às vezes piora a situação. Não pode. E não pode parar. Um dia vai parar, como eu parei. Eu tomava medicação forte para depressão. Hoje eu não estou mais tomando. Você toma algum chá para isso? Eu tomo chá de camomila, eu tomo chá de erva cidreira, eu tomo
sempre eu tomo alecrim, Você mexe na horta? mexo na horta, Se for trabalho procurar na minha outras- casa também, eu trabalho na horta, não é só aqui, eu passo para as outras. E sempre eu procuro trazer alguém que está precisando para cá. um Salete, projeto. com toda essa tua história, né? Eu fiquei pensando aqui que se você fosse uma planta, assim. Se você fosse uma planta medicinal, que planta você seria? Ai, todas são tantas, né? Mas seria um alecrim. Alecrim! Eu sempre falo que eu também seria um alecrim. Eu seria um alecrim. Que legal, porque, olha, Salete. ele é muito bom. É para sono, é para Pro humor. relaxamento, para o humor. É. Dá uma vigor na gente. É Verdade. tomar de manhã, levantar, já fazer. Já... Ah, meu Deus. Deixa eu dar O alecrim vai dar um abraço no alecrim de agradecimento. Amém. Obrigada a você. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada. Eu Bom dia. E olha aqui onde que a gente tá. O cenário, quem vai ver vai falar, nossa, mas estão falando de plantas e olha esse cenário aqui de, né, de medicação. Mas é porque eu tô aqui com o Fernando, que é farmacêutico, responsável aqui da CAF de Pato Branco. E o Fernando é farmacêutico, mas a gente precisava trocar uma ideia com ele, porque ele trabalha aqui no meio dessa medicação, né, sintética e química, mas ele vislumbra um futuro bem diferente para Pato Branco, né, Fernando? Bom dia. Bom dia. Então, na verdade, é a minha função hoje, sou o responsável técnico pela CAF, né, a nossa concentração, digamos assim, nosso almoxarifado de medicamentos do município, né? Eu que controlo isso tudo, mas dentro da minha bagagem como profissional farmacêutico, eu tenho um sonho assim para que Pato Branco ainda consiga ter um laboratório de manipulação de medicamentos e dentro desses medicamentos a linha de fitoterápicos, né? Que é uma linha, digamos assim, que não é novidade, não é coisa nova, fitoterápicos, mas pensando em industrializá-lo ou então em termos de uma farmácia de manipulação, eu acho que seria um grande sonho e um grande avanço para Pato Branco, pensando na assistência farmacêutica, porque a gente pode trabalhar com medicamento de baixo custo, medicamentos que têm um resultado de ponta, tanto quanto medicamento da ordem, digamos assim, química, ordem industrializada, medicamento sintético, né? Mas para tudo isso a gente precisa então dos prescritores que estão já se preparando, nossos profissionais da saúde. Aqui temos vários profissionais que estão Sim. dentro dessa linha agora, fazendo o curso de prescritores, principalmente dessa linha dos fitoterápicos, e com isso acredito que nós vamos ter um aumento de demanda que pode nos proporcionar um futuro de ter um laboratório de manipulação e a gente conseguir encapsular os nossos fitoterápicos, promovendo, digamos assim, um custo ao município, digamos, uma redução de custo ao município e um benefício para o nosso usuário que vai também estar introduzindo a fitoterapia nos seus tratamentos. É um sonho, né? É um sonho. É um sonho, mas que tá que perto pode de virar, realizar, né? dá para virar realidade. E você acha, Fernando, que com esse projeto, o projeto veio, a gente fez a capacitação, depois disso, deu um clique maior, deu um salto, deu um gatilho? Deu um gatilho, exatamente. A gente fala disso perto da população, já desperta o interesse de muita gente, né? Ah, eu conheço tal erva, conheço tal planta, um amigo usou, fulano se curou com tal remédio. Então, todo mundo tem uma informação para colaborar e trazer assim, somar nos benefícios que a fitoterapia pode trazer para nós, né? Eu acho muito interessante. Durante essa caminhada do projeto, o que mais me chamou a atenção foi o amor, o vislumbre que os farmacêuticos têm, né? E trabalhando todo dia com medicação, com pessoas que vêm buscar, que eu acho que tem que, né? Uhum. Mas assim, o que eles vislumbram, o que eles buscam com a fitoterapia, eles são apaixonados, a maioria, né? E você é um desses, né? Eu sou um desses, porque eu vejo que a fitoterapia vai trazer muitos benefícios, não tirando o mérito do medicamento sintético industrializado, que eu acho que tem que ter, é muito importante. Por sinal, não se deve tomar nenhuma atitude sem uma orientação de um profissional para usar qualquer tipo de medicamento, sendo medicamento sintético ou medicamento alopático ou medicamento homeopático ou fitoterápico, tem que sempre ter a orientação do médico, do farmacêutico, sempre de um profissional, não fazer nada por conta, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porém, eu acho que o benefício da fitoterapia é muito grande, então a gente fica feliz de falar, fica contente, fica assim entusiasmado em querer dar avanço ao projeto, de poder ter o nosso laboratório de manipulação para que realize esse feito da fitoterapia, e o município e os nossos munícipes, os nossos
usuários do sistema tenham só a ganhar com isso. Já pensou? Começa lá na agricultura familiar, pode ser plantado aqui, cultivado aqui, transformado em extrato, transformado em cápsula e entregue para a própria população. Então, Exatamente. fica a engrenagem completa. Movimenta, digamos assim, lá do pequeno agricultor, né, até chegar nas mãos de um profissional para que possa dar conta de transformar isso e trazer benefícios a todos. O dia que você estiver entregando o fitoterápico que foi plantado aqui, foi feito aqui e estiver entregando, Fernando, aí a gente vai estar aqui para... Se Deus quiser, vocês vão estar aqui para nós complementar essa matéria, dizendo que está saindo a primeira remessa de medicamentos do município. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Amém. Obrigada, Fernando. Valeu. Valeu. E continuando a nossa expedição por Pato Branco, não dá mais vontade de ir para casa, sabia, Márcia? Que prazer em recebê-los, né? A Ficamos Márcia é muito secretária de felizes. saúde. A Márcia é secretária de saúde aqui de Pato Branco. Isso. E não tem como a gente ir embora sem falar com a Márcia. Que bom. Porque a gente já conversou com os seus colaboradores. Pato Branco está de parabéns, principalmente a saúde, né? Que encabeçou esse projeto e está levando tão a sério, né? Tem um amor por isso. O que você tem para dizer, Márcia, sobre esse projeto aqui na sua cidade? A primeira coisa do que você já falou, né? Que é algo de fato é muito sério, né? Porque é um projeto que vem complementar os nossos serviços em relação às nossas PICs, então era algo que a gente precisava retomar, né? Pensar que a saúde ela não pode ser exclusivamente no modelo hospitaleiro, na mão de médicos, né? E que a gente precisava ampliar este processo de trabalho com as equipes EMULT, bem como essa retomada nas nossas PICs. Então, o projeto, no momento em que foi, né, nos ofertado, falado, eu acho que ele veio de encontro à nossa necessidade, à nossa realidade do momento, né? E também o momento da saúde da nossa população, né? A gente pensa que a população ela precisa estar mais integrada, né, com a unidade, que a gente precisa estar mais próximo, né, que não pode ser uma unidade em que a gente fala em estratégia de saúde da família, mas que a gente, né, acaba realizando apenas a consultação, né? Então, integrar tudo isso, né, as PICs, as pessoas, a integração com a própria unidade, sentir-se pertencente àquele determinado local, é algo assim que tem nos encantado de fato. Perfeitamente. Eu sempre falo que apagar menos incêndio e trabalhar mais na prevenção. Exatamente. E agora a gente vê, claro, não é que veio tarde, mas eu falo para todo mundo, deu um gatilho, opa, é a oportunidade, vamos pegar, vamos assumir e vamos embora, né? Isso. E Pato Branco tá além. Eu Pato penso Branco... que nem nos perdemos, né? Foi esse momento de pandemia, né? Parece que o mundo deu uma capotada e a gente, de fato, a gente fazia isso no município, nós tínhamos hortas, né? E de repente se perdeu, né? Pelo momento que vivenciamos. Mas é hora do resgate, né? De podermos estar resgatando todo esse processo de trabalho, como eu já disse, não centrado em apenas unidade básica e em alguns profissionais das unidades, mas que a gente possa ampliar esse processo de trabalho com a própria comunidade, né? Porque a comunidade não está mais isolada. A comunidade ela precisa voltar para todos os nossos processos de trabalho e eu penso que este projeto como um todo, né? Não só lá da horta, que é um pilar, né? Mas tudo isso, ele traz um resgate importante deste convívio, né? Do resgate do próprio chá, né? Da gente poder dar um ré aí em relação aos medicamentos apenas sintéticos, né? Então, a gente vai ouvindo o quão importante a cientificidade, tudo isso que é dado, né? Aquilo que a gente herdou dos nossos avós, porque a gente veio de uma geração que, de fato, utilizava os chás, né? Então, hoje, você retomar, repensar, trazer isto para essa juventude, né? Embora a gente ainda tenha uma população de mais idade participando, mas a gente vê essa mescla, né? E talvez ampliar, a gente está falando, levar isso para a escola, conviver outras gerações, né? A gente poder ampliar esse processo de trabalho, eu penso que é algo assim que está no nosso radar, que é bem importante. Tá empolgante, eu dizia, Isso. né? Porque a gente visitou lá o centro de saúde lá e tinha um ACS
e ele está muito empolgado, e ele é jovem, né? Uhum. Então, a partir dele também vai vindo outros jovens, né? E cada um vai levando para sua casa e vai envolvendo o outro. Então, eu falo que Pato Branco, meu Deus, é assim, vestiu a camisa e está empolgante. Então, você já percebe, Márcia, você já percebe uma diferença na cidade? Já deu um impacto, né? Eu acho que dá para perceber já, né? Sim, olha aí, ó. E a gente fez também, a gente buscou linkar este momento com o nosso Planifica SUS, né? O modelo que a gente tem aí de planificação, de organização dos nossos trabalhos junto ao Estado do Paraná. Uma das nossas linhas é a saúde mental, né? Então a gente buscou pensar o quê? Vamos linkar a nossa saúde mental com esse formato das hortas, a convivência, também uma nova forma de medicar as pessoas, né? Então a gente foi linkando tudo isso e deu um bom resultado, como você colocou, né? Então acho que isso empolga, né? E o resultado é visto, né? O que a gente já viu em uma unidade, as outras unidades buscando também fazer, copiar, né? Reinventar-se aí nos seus processos. Por quê? Porque a gente já teve resultado com uma unidade modelo, né? E a partir delas, outras unidades também se inspiraram com outros projetos, mas também, né, pensando esta convivência da saúde mental, que é o nosso mote, mas não é apenas isso, né? A gente pensa que ela pode ir muito além disso tudo que a Pato gente Branco tem realizado. foi destaque assim no número de profissionais de saúde que se inscreveram para fazer o curso de prescrição, né? E também destaque na parte da capacitação popular. Sim. Hoje, inclusive, está tendo uma capacitação e já é a terceira vez que o projeto traz, porque sempre tem mais uma turma e mais uma turma. Então dá para ver assim, tá incrível mesmo. Mas eu penso que isso só foi possível por todos esses engajamentos, né? Porque quem planta, né? Quem é o pequeno agricultor, e a gente tem muito, então isso foi fácil. A própria universidade que nos auxiliou, né? Então o envolvimento da universidade, que eu acho um papel bem importante nesse processo de trabalho. As nossas outras secretarias, então vamos destacar aí a Secretaria de Agricultura, que pôde nos ajudar também nesse processo, né? A Secretaria de Saúde com as unidades e também com a nossa população. E o que você destacou, que também para mim foi algo assim surpreendente, que foram os nossos profissionais, né? Que se engajaram, porque serão os prescritores. Porque se não houver esse engajamento dos profissionais, a gente sabe que acaba também padecendo, né? Às vezes ela não vai à frente. Então, eu creio que juntou muita coisa que deu certo, né? Que está dando certo e que, obviamente, nós temos necessidade de ampliar esse processo de trabalho. E quem sabe a gente chegar numa estrutura como vocês já têm, né? A farmácia viva, né? Poder buscar aí as parcerias como vocês têm tido conosco, da própria Itaipu, a Sustentec. Então, acho que tudo isso veio de maneira apropriada, né? No momento certo e que tudo deu certo. Então, de fato, foi algo para nós também muito surpreendente. Muita parceria, é assim que funciona, né? Só assim que funciona, né? Que legal, Márcia. Eu acho que em breve Pato Branco vai receber mais visitas, porque vai ser destaque, vai ser exemplo para outros municípios, para o Brasil, talvez até para o mundo, né? Amém, Então, que assim o seja. Né? Eu acho que isso também importa, né? A gente buscar modelos que deram certo. Nós fomos buscar em vocês, né? Modelos que deram certo. Então, e com apoio, como você já diz, né? Muitos apoios, né? Você sabendo que tem uma retaguarda, que a gente pode ir à frente e que isto vai, de fato, dar um caminho, um rumo, né? Porque você já está copiando algo que deu certo, né? Então, e que já tem muitos caminhos, e vocês nos proporcionaram esses muitos caminhos, né? Então, a gente também só tem muito a agradecer, porque isso tem mudado a nossa realidade, né, do município, em vários aspectos, né? Como já foi dito em entrevistas anteriores, a gente sabe que isto é uma coisa não exclui a outra, que não é o fato, né, de estarmos trabalhando neste viés, que a gente vai abandonar o que já existe, que os medicamentos deixaram de existir, não. Mas é poder linkar tudo isso, trabalhar tudo isso, né? Trazer tudo isso para a população e essa somatória, né, de atitudes e atividades que nós temos tido em conjunto, né, Sude?
Eu penso que isso, sim, é promissor, né? Porque o que a gente vê hoje também, infelizmente, das condições de saúde mental, o número que aumentou, o que a gente distribui de medicamento, ok, se a gente distribuísse o medicamento e isso estivesse melhorando, né? Uhum. Mas a gente vê que não. É. Não apenas isso, né? E o bom exemplo que a gente teve aí das nossas unidades, vamos colocar em especial o Fraron, que deu início, né? A equipe, o envolvimento da equipe. E você vê o paciente dizendo assim: olha, eu melhorei. Olha, isto tem dado resultado. Olha, a gente busca a convivência. E o que a gente fez? Isolou a pessoa, né? Então agora é um papel também do município, e em especial da Secretaria de Saúde, a gente fazer esse É um resgate, compromisso, né? Esse resgate, talvez isso esteja faltando, é o resgate de família, o resgate social, o resgate da nossa convivência enquanto profissionais de saúde, né? Essa é a nossa proposta de vida. Então, eu fico muito feliz de poder estar neste momento em que a gente pôde proporcionar tudo isso, e nós somos muito gratos a todos vocês que, né, nos deram um direcionamento, um caminho, e que nós pudemos abraçar, e a gente agora colhe, né, nossos frutos aí, obviamente de um início. Mas quando você vê as outras cidades que já vieram nos visitar, outras unidades se movimentando, é porque, de fato, nós temos tido bom resultado. Já estamos colhendo saúde, né? Já estamos colhendo saúde, né? E, obviamente, esse compromisso traz vários outros, né? De gestão, de financiamento, né? Da gente poder, talvez, colher isso mais tarde também no próprio compra de medicamentos, né? Então, tudo é uma cadeia. Uhum. E não é pensando exclusivamente no financeiro, mas você veja quantos compromissos de gestão, né, esse projeto tem nos trazido. Obrigada, Márcia. Obrigada a vocês por Obrigada. estarem conosco, né? A gente é, de fato, muito grato a tudo isso que tem acontecido na nossa cidade e, né, por vocês nos terem proporcionado esse momento também. Muito obrigada. Obrigada a você. Natureza, minha mãe, a lua é minha irmã, o sol, meu grande irmão, a terra é minha cama, céu azul é meu lençol, obra de arte, o arrebol. Sou natural.